diamante é o Luiz Carlos, e eu desejo que você encontre realmente na fé Bahá'í, através da livre busca da verdade, tudo que você vem buscando, né? A gente sempre tem muitas perguntas, e eu acho que aqui, não na gente, na fé, né, você vai encontrar muitas respostas, sabe? Você vai se sentir parte de um todo e vai se sentir em casa. Eu desejo para você isso. Foi assim que eu me senti quando eu encontrei a fé Bahá'í. É uma coisa maravilhosa. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou fazer, então, a gente sempre começa com uma oração, né? Pedindo para Deus para nos ajudar em todos os sentidos. Então, eu vou cantar uma oração de qualidades espirituais, eu vou entoar essa oração, e ela é uma oração que foi escrita por Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh. Ó Deus, refresca e alegra meu espírito, purifica meu coração, ilumina os meus poderes, em tuas mãos confio todos os meus interesses. És meu guia e meu refúgio. Não mais se apossarão de mim a tristeza e a ansiedade, e sim o contentamento e a alegria. Ó Deus, jamais me entregarei à aflição, nem permitirei que os desgostos me atormentem, ou as coisas desagradáveis da vida me inquietem. Ó Deus, és mais meu amigo do que eu sou de mim mesmo. Laia, laia, laia. Dedico-me a ti, ó Senhor. Laia, laia, laia. Dedico-me a ti, ó Deus. É isso aí, falando. Né? Espero que todos tenham conseguido ouvir direitinho. E continuando nesse assunto que o Max estava falando com o Luiz, né? Na verdade, para nós Bahá'ís, a religião é uma só, porque Deus é um só. E todas elas são capítulos de um mesmo livro. Elas são que nem Bahá'u'lláh revelou para nós que a religião ela é progressiva. Desde os primórdios da humanidade, Deus não é homem para que minta. Deus disse que nunca deixaria o homem sem guia espiritual, e ele assim o fez. Se você, que é um assunto fascinante, religião, quando você começar a estudar as religiões todas, você vai ver que lá desde os primórdios vem Zoroastro, vem Krishna, vem Moisés, vem Buda, vem Mohammed, vem Cristo, quer dizer, Cristo, Mohammed e o Baba e Bahá'u'lláh, que é uma revelação gêmea. Então, nós, Bahá'ís, ficamos com
todos eles, a gente não ficou com um pedaço só. Porque para nós, Deus jamais salvaria um povo só, digamos assim, senão ele não seria Deus. Deus é para todos. Então, a religião, todos os mensageiros de Deus são elos de uma só corrente. Todos eles atestam o antecessor e confirmam o que vem depois, o próximo. O amor deles é infinito, o amor de Deus por nós é infinito, e essa revelação progressiva ela é infinita, como tudo com relação a Deus é infinito. Então, o homem é que pega o manifestante escolhido por ele, só fica com aquele e mata ele também, de qualquer maneira, né? É uma coisa terrível. Então, assim, a gente tem que realmente abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender que nós todos somos irmãos, só existe um Deus, e ele manda de tempos em tempos o remédio para nos ajudar a ouvir o seu verbo e a sua palavra, né? E o remédio, ele é dado, é que nem assim na escola. O professor primário, ele retém o conhecimento todo, ele foi à universidade, mas ele não vai pegar para a criança e tacar o remédio todo na criança. Dá todo o conhecimento para ela, porque ela não vai conseguir entender, né? Então, ele vai, vem o professor primário, vem o professor do ginásio, depois vem o segundo grau, e por aí vai, universitário, mas todos eles são que nem os mensageiros de Deus, eles têm o conhecimento de tudo, só que eles vêm, na sua época, com aquele determinado quantidade de conhecimento para dar para a humanidade, com o remédio certo para aquela humanidade entender naquele momento. Passo a palavra para outros. Obrigado, Bia. Bom, hoje uma notícia triste atingiu em cheio esses nossos corações, ao menos o meu, né? Nós perdemos uma das vozes mais lindas da nossa música brasileira, a morte, eu diria até prematura, que ela poderia ainda produzir muito mais alegria e encantamento com a sua voz, mas enfim, a vontade de Deus foi que ela fosse nesse momento a querida Gal Costa. Eu queria então rapidamente fazer uma oração para os mortos, para o progresso da alma dela nos mundos espirituais de Deus. Se vocês me permitem, então, rapidinho eu vou fazer uma oração para ela. Ó meu Deus, ó tu que perdoas os pecados, tu que concedes dádivas e afastas as aflições, suplico-te verdadeiramente que perdoe os pecados dos que abandonaram as vestes físicas e ascenderam ao mundo espiritual. Ó meu Senhor, purifica-os das transgressões, desvanece-lhes a tristeza e transforma a sua escuridão em luz. Permite que entrem no jardim da felicidade, se purifiquem com a água mais límpida e no mais sublime monte contemplem os teus esplendores. Bom, amigos, a dinâmica das nossas reuniões aqui, as nossas lives, né, a alma da canção, sempre a gente apresenta uma canção, comenta sobre o que essa canção está dizendo, a alma dessa canção, né? E às vezes as canções têm uma história, tem um porquê dessa canção ter surgido. E eu queria iniciar com uma canção que tem uma história muito linda. Uma grande amiga que mora, faz um tempinho que eu não tenho contato com ela, mas na época da pandemia a gente tinha semanalmente reuniões de orações, orávamos pelos amigos, pela humanidade, para que essa pandemia
terminasse logo e desse força aos que tinham sido diretamente afetados pela pandemia. Era uma reunião devocional muito, muito linda, muito espiritual. E essa amiga se chama Benê, talvez alguns dos amigos conheçam. Ela, como eu disse, é de Bauru. E ela, num momento de muita tristeza e depressão, ela fez um poema. E numa dessas reuniões que nós tivemos, ela falou comigo e disse: Max, eu fiz um poema e seria ótimo se você conseguisse musicar. E não é muito a minha praia. Eu sou um compositor, né? Mas um compositor tipo canal de inspiração, ou seja, eu sento com o violão e de repente eu tenho uma inspiração e sai uma música com letra e tudo e tal. Então, me dá alguma coisa para eu musicar, né? Não é a minha praia, eu não tenho essa capacidade que muitos músicos têm de pegar qualquer texto, qualquer letra, enfim, que se dê qualquer poesia e colocar uma música nessa poesia. Mas ela me pediu, então eu me senti na obrigação de ao menos tentar fazer alguma coisa. Então eu musiquei essa poesia dela e vou cantar então para os amigos, que é uma poesia que fala desse momento dela de depressão e como ela encontra solução para isso, como ela encontra um caminho para sair desse momento de depressão. E o nome da canção é Nas Mãos do Bem-Amado. Só deixa eu dar as boas-vindas, querido Léo. Teu microfone está desligado. Fala, oh, não posso dizer fala, Léo. Oi, Léo, querido. O Léo saiu. Bom, eu vou cantar a canção, então, quando ele entrar. Só o pior é que eu tenho que dar permissão para ele entrar, né? Então, se eu parar no meio da canção... Ontem me senti sozinha, sem caminhos para seguir. Cheguei no fundo do abismo, não tinha forças para subir. E lá nas profundezas é que fui me encontrar. Olhei para o alto a te procurar. Senhor, onde é que estás? Me dê as tuas mãos, eu quero te alcançar. Me dê as tuas mãos. E de repente eu senti sua resposta a me consolar. E foi de Bahá'u'lláh, e foi de Bahá'u'lláh. Entendi que eu precisava era saber te amar. Hoje não estou mais só, acabo de encontrar o verdadeiro amor em meu coração. E é Bahá'u'lláh, e é Bahá'u'lláh. Senhor, eu te encontrei, estou em tuas mãos, eu já te alcancei, estou em tuas mãos. Ya Bahá'u'lláh, Ya Bahá'u'lláh, Ya Bahá'u'lláh, Ya Bahá'u'lláh. Muito linda, Léo. Darli, bem-vinda!
E o microfone está desligado, Darli, querida. Bom, amigos, como é de costume, sempre depois de uma canção a gente abre para os amigos que queiram comentar. Hulk, parece que teu microfone voltou a funcionar. Voltou a funcionar? Sim. Oh, olha só. Uau. E você nem chutou o computador, né? Não chutei, rapaz. Então, ele tem, é como um carro velho, tem que esquentar primeiro, né? Exatamente. É os neurônios. Os neurônios precisavam esquentar. Que bom. Então, o Léo está aí com a gente, a Darli também chegou agora. Bem-vindos, bem-vindos. O Léo vai ficar hoje só de ouvinte, né? Que ele está, como eu falei para os amigos, ele fez a cirurgia e está convalescendo aí, vai ficar bom já já para voltar a nos presentear sempre com a sua maravilhosa voz, né? O Léo realmente é um artista, ele toca e canta maravilhosamente, tendo essa condição de ser deficiente visual. Eu acho isso fenomenal, incrível. Muito bem. Alguém quer comentar um pouco sobre essa canção que eu cantei? Pode falar, Luiz. Pois não, Luiz. Essa canção, ela me fez lembrar de uma pessoa que alguns de vocês acredito que possam até conhecer. Ela chama-se Lúcia Helena Galvão, do Instituto Nova Acrópole. Essa pessoa, ela dá milhares de palestras no YouTube e também presencialmente. Estudei algum tempo filosofia com ela, né? Ela é professora principal da Nova Acrópole do Lago Norte, e ela também escreveu um poema. E esse poema foi musicado pelo Queco Brandão e cantado pela Zizi Posse. E é muito, muito interessante esse poema. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar o link, né, do site oficial da Nova Acrópole, onde tem tanto o poema escrito quanto o vídeo do YouTube, né, da Zizi Posse cantando. E a letra é realmente impressionante. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Que legal. Isso, põe no chat o link, se você puder. Posso colocar aqui no chat? Vou fazer. Claro, claro, coloca. Valéria Cruz, bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Boa noite, amigos. Desculpe o atraso. Boa tarde. Imagina. Bem-vinda, bem-vinda. Então, Bia, tua vez de apresentar uma canção para a gente e comentar, se ela tem alguma história, então. conta, senão a gente comenta depois. Sempre tem uma história nessas músicas. Ainda mais que tem algumas parcerias, né? Essa música é chamada Campo dos Sonhos. O meu querido amigo Jorge Serra Vale, que era um barreco de Niterói também, mas agora eu acho que ele está em São Paulo. Ele chegou com uma melodia linda e falou assim: Bia, bota uma letra aí nessa música. E aí surgiu o Campo dos Sonhos, com essa parceria com o Jorge Serra Vale. Se em algum ponto da esfera houvesse algum lugar, quem dera, aonde os sonhos fossem parar. E como um refúgio encantado, em um dia assim nublado, a gente abrisse a porta e lá está. Sonho realizado, entregue por um mar, e o seu olhar me ensinando a amar desaparece lentamente, bem devagar. Eleva um lar
Esse lugar é o paraíso de Yahá. E com mais um sonho lá vou eu, com a minha alma viajar. Fico feliz sem nem saber porquê. E quando esse dia me chegar, me ponho na fila de espera, a paz na terra se realizar. Realizar, realizar. É isso aí, gente. Muito obrigada. Maravilha, obrigado. Então, você quer comentar essa canção? A letra que você fez, né? Você mesmo fez a poesia. Eu realmente fiquei tão comovida com a melodia que eu imaginei assim, né, que seria tão maravilhoso, ainda mais até uma coisa pertinente, se houvesse algum lugar aonde os sonhos fossem parar, né? E como um refúgio encantado, em um dia nublado, a gente abrisse a porta e lá está o sonho realizado. Meu Deus, entregue por um mago. Viajei pra caramba, né? Mas assim mesmo. Entregue por um mago com o seu olhar me ensinando a amar. E aí ele vai esvanecente, né? Desaparecendo devagar, né? Esse mago, para mim, é Bahá'u'lláh, né? Que realmente, quando eu encontrei Bahá'u'lláh, para mim, ele sempre foi um mago maravilhoso, né? Ele realizou uma coisa, uma carência interna que eu tinha na minha busca infinita por Deus, eu consegui achar isso nele, né? E ainda mais depois que ele me explicou que todos nós somos filhos de um só Deus, né? E que tudo é possível na unidade da humanidade, né? Se a gente se unir no amor de Deus, tudo é possível. E aí aquilo me deu uma paz interior muito grande. Então, para mim, esse lugar, né, que o sonho se realiza é o paraíso. E com mais um sonho lá vou eu, com a minha alma viajar. E aí a gente, quando está muito deslumbrado, feliz, a gente fica feliz sem nem saber por quê, né? E, de repente, quando esse dia me chegar, me ponho na fila de espera, que é um outro sonho que eu tenho, a paz na terra se realizar. Com certeza, um dia isso tudo será possível. É isso, meus queridos amigos. Que A bom, gente... maravilha. Eu Alguém quer passo a comentar? palavra. Amigos, podem abrir o microfone, fazer um comentário, dar uma opinião. Hulk, por gentileza. Agora com o microfone funcionando. Pois é, eu vou passar a palavra para a querida Valéria, né? A Valéria é uma querida Bahá'í de Goiânia, né? É, também participa daquela atividade de divulgação da lei do direito de Deus, uma lei muito especial, viu, Luiz? Que tem nas escrituras Bahá'ís para eliminar os extremos de pobreza e riqueza no mundo. Uma lei muito inteligente, maravilhosa. Um dia a gente vai conversar. Já tomei um cafezinho com o Luiz e com uma outra amiga que eu convidei, mas ela me passou aqui um recado pelo celular que ela está numa reunião, ela é arquiteta, tem um escritório de arquitetura e ela estava em reunião com uma outra arquiteta, então não pôde vir, né? Mas a Valéria é uma querida amiga Bahá'í de Goiânia, viu, Max? Então, e eu também, agora que eu estou conseguindo falar, quero agradecer o Luiz, a presença dele. Luiz é uma pessoa de espiritualidade profunda, e ele me contando um pouquinho da história dele, ele foi membro dos Testemunhos de Jeová, né? Então, sempre é bom a gente ter no nosso círculo de amizades amigos que assim tiveram a sua caminhada diferente da nossa, né?
E são essas caminhadas que enriquecem a nossa vida, né? E comentando um pouquinho da canção, né, da poesia da querida Bia, né? Realmente, Bia, também é o meu caso, viu? Eu tinha um vazio muito grande aos 19 anos, né? Buscava desesperadamente, não sabia o que que era, mas buscava desesperadamente. E foi quando eu vi os princípios barrais numa notícia bem pequena no meio da Folha de São Paulo, num domingo, né? E nesse mesmo domingo eu encontrei um amigo que participou de uma reunião no interior de São Paulo, né? Então aí começou uma grande caminhada, né? E se antes da reunião vocês concordarem, eu gostaria que o Max repetisse a belíssima canção dele, O Retorno, não é, que tem um significado tão profundo, né? Depois não sei se o Max gostaria de apresentar, mas se ele gostar, vai alegrar muito meu coração, viu, Max? Obrigado. Então, se der tempo no final, então. A gente faz, dá tempo. Então, Valéria, quer falar alguma coisa? Então, Por gentileza. não, eu não sei se o Hulk pensou que eu tinha acenado, mas não acenei, não. Mas é claro que eu aproveitar para dizer que eu demorei a entrar, mas que coisa mais linda a poesia, né, da nossa amiga aí. E sempre eu entrei porque a música, eu acho que a música, para mim, ela é uma música, a música, a música, a poesia, né, ela realmente é uma escada para a alma, né? Então, assim, eu acho que se a gente consegue ter acesso e conversar sobre e viver esses momentos, para mim é maravilhoso. E o amor por Bahá'u'lláh, né? Claro, está aqui o amor pelas leis, especialmente a Lei do Direito de Deus, que eu conheci e aprofundei, achei maravilhosa, e tem várias, né? Então, estou muito feliz de conseguir ter chegado aqui Que e ver bom. os amigos aí. Um Bem-vinda, abraço a bem-vinda, todos. bem-vinda. Temos 3 representantes aqui, né? O Hulk, você e eu. Luiz Carlos, por gentileza. Pegando carona no comentário da Valéria, eu tenho, assim, muita curiosidade por diversos temas, né? E um deles é mitologia. Eu gosto muito de mitologia. E existe um escritor que eu também gosto muito, que ele criou uma própria mitologia, podemos dizer que ele tem o universo inteiro criado, né? Inclusive com linguagens. Ele era uma pessoa que era capaz de criar novos idiomas. Eu estou falando do J.R.R. Tolkien, né? Tolkien, ele ficou muito famoso no mundo quando ele escreveu O Senhor dos Anéis. Acredito que vários de vocês já viram falar desse filme, né? O Senhor dos Anéis. Mas uma das obras mais interessantes do Tolkien é um dos primeiros livros dele, chamado O Silmarillion. O primeiro capítulo do livro Silmarillion, ele narra a criação, como foi que Deus, né, criou todo o universo, como é que ele compartilhou a vida, como é que surgiram as criaturas, e assim por diante. E o mais interessante eu acho muito poético a forma como ele narra o mito de criação dele, que é mais ou menos o seguinte: ele estava querendo criar o universo, os animais, os humanos, os elfos e assim por diante. E qual foi o instrumento que ele se utilizou para criar? A música. Ele conseguia tocar o coração como se fossem os primeiros anjos, né? Mas não eram anjos. Tem uns nomes técnicos que eu não vou agora entrar em detalhes, mas ele criou algumas 11 primeiras criaturas e estimulou a cada uma delas a compor canções com base nos sentimentos, com base naquilo que tocava o coração. Então é como se ele desse uma missão: nós vamos criar mares, nós vamos criar plantas, árvores, animais, e eu preciso que vocês criem músicas para isso. Então, conforme eles iam cantando, ia aparecendo grama sobre a terra, ia aparecendo árvores frondosas e com belos frutos. Então, quanto mais harmônico era a melodia, mais coisas belas e montanhas iam surgindo e assim por diante.
E ele também narra, na obra dele, o Silmarillion, que dessas primeiras criaturas, né, nutriu um sentimento de inveja, de prepotência, de arrogância, e ele queria destruir aquilo que estavam sendo criado em conjunto, em harmonia. Mas para ele fazer isso, ele também precisava entoar uma canção. E enquanto estavam em harmonia cantando, ele começou a introduzir notas mais altas, agudas, e a canção ela começou a ganhar um tom muito sombrio. E conforme esse tom sombrio ia surgindo, as montanhas, em vez de ficar belas e arredondadinhas, ficaram pontudas. As árvores, ao invés de ficar frondosas, elas ficavam estranhas. Mas a criação não estava arruinada. O principal deus desse mito mitológico, né, começou a perceber que era só fazer com que aquele som gutural que ele estava emanando, bastava você colocar outro som exatamente igual, só que oposto, para harmonizar. Então, ao mesmo tempo que criava-se de um lado, destruía-se de outro, e a canção se sobrepunha e a criação surgiu. Então, o mito de criação de Tolkien é muito interessante, porque ele explica como foi que tudo surgiu. E tudo surgiu, a luz, a sombra, o bem, o mal, as coisas boas, surgiu a partir de canções que eram entoadas pelos anjos. Que maravilha! Olha, obrigado. Que contribuição maravilhosa. Põe no chat também, se puder, o nome do livro. Eu estou curioso, quero ler esse livro. E o que você falou foi quase um poema, Luiz. É mesmo. Muito obrigada. Olha, que bom. Falou de um jeito muito especial. Que bom você ter vindo, Luiz Carlos. Que contribuição maravilhosa. Bom, minha vez agora, então, de cantar uma canção. Quem sabe Navegantes? A Bia pediu uma canção, eu vou então cantar essa canção, que chama Navegantes da Vida. Caminhar passo a passo a te encontrar, solto ao vento eu cruzo o mar, navegante da vida, e é tão bom conhecer nos teus olhos o meu irmão, dar-te a força das minhas mãos, dar-te o riso que vibra dentro em mim. É tão bom sermos ecos da mesma voz, sermos raios da mesma luz, sermos filhos do amor. É tão bom tu e eu nos tornando nós, pela força que vem de Deus, nos tornamos só um. Te abraçar com a força do meu amor, ser alívio para tua dor, te curar as feridas, e é tão bom te levar, ir também ao mesmo lugar, onde todos vão encontrar da semente o fruto em cada um. É tão bom sermos ecos da mesma voz, sermos raios da mesma luz, sermos filhos do amor. É tão bom tu e eu nos tornarmos
mas pela força que vem de Deus, nos tornamos som. Que música é essa, meu Deus? Maravilhosa essa música, nossa, apaixonada. Que bom. Eu fico feliz. Os amigos adoram essa canção. E essa é uma canção de pura inspiração. E ela não tem uma história propriamente dita, mas ela tem um contexto. Ela foi feita no momento em que um dos membros da Casa Universal de Justiça estava aqui no Brasil numa conferência em São José dos Pinhais, perto de um município ao lado de Curitiba. E eu fui a essa conferência e tinha acabado de compor essa canção e mostrei para uma grande amiga, Cida. Hoje ela mora na Alemanha, uma grande cantora em música, e mostrei para ela, ela ficou encantada e já na conferência foi a primeira pessoa a cantar essa canção com aquela voz maravilhosa. E daí por diante a canção se espalhou pelos amigos, né? Os amigos Barrais, e todos gostam muito. E um dia foi uma grande surpresa, eu recebi um telefonema de uns amigos lá de Los Angeles, Estados Unidos, pedindo permissão para tocar essa canção no casamento deles. Foi muito, muito legal, gostei muito. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Pode abrir o microfone e falar, por gentileza. Huck. Obrigado, Max. Realmente foi uma excelente sugestão da Bia, né? Pedir essa melodia maravilhosa, né? Eu estou aqui com esse livro, né? Artes e Assuntos Correlatos. É uma seleção da Casa Universal de Justiça do Departamento de Pesquisa e tem coisas interessantíssimas. Essa daqui é de Abdu'l-Bahá, uma afirmação dele que eu gosto muito. Ele diz: a música é considerada uma ciência valiosa no limiar do Todo-Poderoso. Né? Uma ciência valiosa. Né? E um dos professores Barrais, né, assim, numa reunião que a gente está organizando uma celebração para o dia 26, que é o dia da aliança, né, esse conceito que é bem antigo da manifestação de Deus ao homem através desse convênio eterno pelo qual ele educa a humanidade, e nós estávamos pensando na parte artística. Aí alguém disse assim: olha, tem um grupo que eu tenho contato que é um grupo de percussão. E alguém fez um comentário que não era muito adequado, né? E aí esse querido amigo Bahá'í falou: olha, a percussão é a peça fundamental para você começar a aprender música. E a percussão, ela usa, os conceitos matemáticos de divisão do tempo. Né? Meio tempo, um quarto de tempo, um oitavo de tempo, tudo, nas diversas batidas da percussão. Então, e a gente sabe que a matemática é o instrumento universal de todas as ciências. Né? Então, quando Abdu'l-Bahá diz que a música é considerada uma ciência valiosa no limiar do Todo-Poderoso, a gente vê que os queridos amigos Léo, Max, Beatriz, né, foram dotados por Deus de um dom assim muito especial, um dom que é divino, né, um dom que anima os corações, e com a permissão de vocês eu vou ler um outro texto de Abdu'l-Bahá bem curtinho, onde ele diz: agradece a Deus por haver sido instruído em música e em melodia.
cantando com voz agradável a glorificação e o louvor ao Eterno, ao vivente. Rogo a Deus para que possas empregar esse talento em oração e súplica, a fim de que as almas possam se tornar vivificadas, os corações possam se tornar atraídos e todos possam se tornar inflamados com o fogo do amor a Deus. Então, queridos amigos, é isso que eu queria comentar, né? Que Deus sempre inspire vocês, Mark, Bia, né, e o querido Léo, né, para compor melodias cada vez mais bonitas, para educar a humanidade através da música e aproximá-las do Ser Supremo, né? Porque quando a gente se aproxima do Ser Supremo, todas as nossas qualidades e virtudes são desenvolvidas. E a gente precisa do amor, da paciência, da sabedoria, da compreensão, né, da veracidade, da fidedignidade, da amizade, e são mais de 100 atributos estudados pela psicologia positiva. Nós temos mais de 100 atributos positivos. Nós somos, como diz as escrituras barrais, uma mina rica de joias de inestimável valor. Obrigado, gente. Falei demais. Falou, não, você nunca fala demais. Obrigada a você por tantas palavras carinhosas e lindas. Muito obrigada, Hulk. Bia, é contigo agora, tua vez. Ok. Eu agora vou cantar uma música. Como eu disse, né? Minhas músicas sempre têm uma história. Essa é boa, hein? Essa música eu compus para a pessoa que me ensinou a fé Bahá'í. Então, assim, que mudou a minha vida. E é o Sérgio Couto. Hoje ele não está entre nós, está lá no céu, nas estrelas. Uma pessoa extraordinária, né? Então, eu fiz essa música pensando nele, um amigo Bahá'í. Um amigo Bahá'í é um presente de paz, é de graça e com graça uma festa me faz. Desculpe, gente, eu vou começar de novo. Um amigo Bahá'í é um presente de paz, é de graça e com graça uma festa me faz. Em tudo que toca acende uma luz e a magia da vida reluz. Com cuidado ele pensa antes de soletrar qualquer coisa que possa magoar. Gente, eu nunca vi isso antes, um coração falante. Meu amigo é bem diferente, ele é todo transparente. Vê-se tudo por dentro, que coração imenso. E aí eu pensei, é daqui, é de onde, é um anjo caído do céu. Eu só sei que entre a gente há uma força presente que transforma palavras em mel. Lá, 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 ya, lá, lá, ya, lá, lá, ya, lá, lá, ya, lá, 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 ya. Meu amigo é bem diferente, ele é todo transparente, vê-se tudo por dentro, que coração imenso. E aí eu pensei, é daqui, é de onde, é um anjo caído do céu. Eu só sei que entre a gente há uma força presente que transforma palavras em mel. Obrigada.
Que linda canção, maravilha. Muito linda mesmo. Bem especial, Bia. É porque essa pessoa era assim mesmo. Você conhecia ele e depois de um tempo, meu Deus, ele era transparente, igual água, assim. Entendeu? E, Sim. nossa, fazia meu coração muito feliz. Quando ele me apresentou ao bem-amado, então, e ele me explicou sobre a revelação progressiva, meu Deus do céu, aquilo abriu um clarão na minha frente. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida, né? Então, assim, e aí nós viramos grandes amigos espirituais, então eram, assim, na verdade ele também era psicólogo, né? E só para completar a história, eu estava meio triste, né? E aí uma amiga minha disse que eu devia procurar um psicólogo. Aí eu falei para ela, mas eu não gosto muito de psicólogos, porque a maioria deles é ateu e não dá para mim, entendeu? Eu preciso sempre que um médico acredite em Deus, senão não dá. Aí ela falou assim, não, mas esse é diferente, ele fala que quem cura é Deus. Ele tem uma terapia lá que é assim, conhecidíssima, e você pode ser de qualquer religião que for, que ele fala que quem cura é Deus. Aí eu me encantei e fui. Realmente, aquilo mudou minha vida em todos os sentidos. Para melhor. Que legal. O Hulk queria falar, Hulk. O Sérgio Couto, eu tive a oportunidade de conhecê-lo também, e foi ele que cuidou até o fim da querida Leonora Armstrong, que trouxe, né, essa mensagem belíssima para o Brasil e para a América do Sul, né? Marta Ruth passou por aqui, mas não ficou, não é? E foi realmente Leonora Armstrong que aqui veio com 25 anos, né, atendendo o chamado de Abdu'l-Bahá, e permitiu que milhares de pessoas conhecessem essa maravilhosa revelação e renascesse, né, Bia? Eu também renasci, não é? A gente renasce, né? Ou como disse o querido Max naquela belíssima canção que eu me apaixonei por ela, né? A gente retorna à casa do Pai, né? Nós somos o filho pródigo que damos aquela voltinha, saímos pelo mundo, gastamos tudo aquilo que o Pai nos dá, e quando a gente volta, o Pai recebe a gente com todo carinho e com todo amor, né? Então, é isso, Bia. Realmente, enquanto você tocava, eu também me lembrei da pessoa que me ensinou a fé. Então, tenho muita gratidão e que Deus conceda um caminho de luz a ela, porque ela também não está aqui mais entre nós, mas está observando tudo o que acontece. Foi ótimo você ter feito essa canção, porque ela serve para todos os instrutores barrais. Ela é uma homenagem a todos aqueles que se levantam para difundir as fragrâncias divinas. Bia, você foi inspirada por Deus. Além do que, a música é muito gostosa de se ouvir. Parabéns. Obrigado, Hulk. Obrigada a todos, queridos. Então, emendando na canção da Bia, eu tenho uma canção também, que o título é Amigo. Vou cantar agora para vocês, depois a gente pode comentar um pouco. Oh, meu irmão, meu amigo,
que só conheces a dor, que não sentisses ainda a força viva do amor de Deus que dá vida, do amor no encontro das mãos, do amor que o homem agita dentro do seu coração. Há um mundo novo ainda oculto dentro do teu coração, onde verás a justiça e a paz ao alcance das mãos. Ergue tua voz sobre a terra e lança as sementes da paz, da unidade entre os homens, pois não é tarde demais. Ergue tua voz sobre a terra e lança as sementes da paz, da unidade entre os homens, pois não é tarde demais. Como sempre, maravilhoso. Carlos, essa... Esse meu ídolo. Então, amigos, alguém quer comentar? Fala, Hulk. Eu queria cutucar. O Hulk sempre é um auxílio luxuoso, né? Como diria Luiz Melodia. Eu queria cutucar o meu querido amigo Luiz Carlos, porque ele é um cara assim de pensamento muito profundo. Embora a gente se conheça em tão pouco tempo, ele deu uma palestra tão linda sobre esse futuro aí na área de informática, metaverso, e quando ele estava falando de criatividade, né, nesse livro J.R. Tolkien, né? Eu sempre esqueço as duas primeiras letras, né? Eu estava pensando na criatividade de Deus e na criatividade da temática que ele nos apresentou sobre o metaverso. Então eu queria cutucar o Luiz para o Luiz comentar a sua melodia, Max, se ele quiser, é claro. Na verdade, o que eu fiquei impressionado é uma habilidade que eu busquei há muito tempo e até hoje ainda não aprendi. Eu fiquei com uma certa invejazinha, sabe de quem? Do Max, na hora que ele começou a assobiar. Eu não sei assobiar. Mas, Luiz, esse é um instrumento musical e um talento musical que todos os seres humanos têm naturalmente, né? Mesmo sem conhecer nada de música. A pessoa assovia, né? Eu acho que assovia é o correto, e sem conhecer nada de música e no tom certo, com todas as variações, é incrível, realmente incrível. Pois é, assim, eu fiquei impressionado porque eu, ao mesmo tempo, até quando estava tocando, eu coloquei o fone de ouvido, né, para poder ouvir melhor a pureza do som, né. Aí eu percebi que existe a nota do violão sendo tocada aqui e o assovio aqui, e elas entravam em harmonia, né. E é aquela ideia que eu estava comentando com vocês há pouco, né. Os Ainu,
os Ainurs, né? Eu ainda vou dar um pouco mais de spoiler a respeito do livro Silmarillion, que eu até coloquei no chat, para quem quiser ver, tem um resumo, eu mandei um vídeo com um resumo bem resumido de 3 minutinhos, do primeiro capítulo do livro, e a lógica por trás, né? Ilúvatar, que é o primeiro ser, o deus original, digamos assim, na mitologia de Tolkien, né? Ele fracionou os seus pensamentos. É como se ele pegasse parte dele e colocasse: essa é a coragem, essa é a inteligência, isso aqui é o amor, isso aqui é a gratidão. E ele foi colocando essas partes dele como criaturas, né? Como seres capazes de criar a partir de melodias. E o mais interessante é que ele, no começo, nenhum deles compreendia o todo, porque eles eram partes do Criador, eles não eram o Criador. Então, eles estavam interessados em compreender a mente, né, do ser Criador. E ele falou: cada um de vocês vai compor o que sabe, o que pensa a partir do seu dom. Então, cada um foi compondo as suas canções individualmente no começo. Depois, eles quase que automaticamente foram se agrupando, a amizade com a alegria, juntamente com a bondade, se reuniram e começaram a compor novos versos, novas canções. E até chegar um dado momento em que Inur, né, ele falou assim: olha, gostei do que vi, estou alegre, estou contente com o que vocês produziram. E agora eu vou dar um tema. E a partir desse tema é que vocês vão criar. Agora, as palavras de vocês, a melodia de vocês, vai ter poder para, além de imaginar, criar, materializar. E foi assim que começou a surgir, de fato, todas as coisas do universo. Olha que poderoso, que bonito, né? Fiquei apaixonado pela história e pelo autor, realmente. Obrigado, obrigado. Nossa, eu também estou viajando aqui. Isso é boa propaganda, podem comprar o livro, vocês vão E gostar. você tem uma capacidade incrível de falar e conduzir a gente na conversa e a gente vai viajando junto. Maravilha. Você está num bom caminho fazendo palestras, que você tem uma eloquência incrível. Muito bom. Obrigado. Olha, inclusive eu me arrisco a dizer que o Max, não é só o Max que é bom de bico, não, o Luiz também, quando ele abre o bico para falar, sai uma melodia impressionante. Que bom. Hulk, por favor. Pois é, Bia, eu ia fazer o mesmo comentário e dizer que o Luiz não pode ficar ausente das próximas reuniões até ele nos apresentar, não é? Uma missão que eu vou dar para ele, uma melodia criada por ele assobiada. Ele vai ter assim que dar um castigo para ele, vai ter que assistir várias reuniões até apresentar uma melodia assobiada. Brincadeira, viu, Luiz? Muito já. Não acho fácil. Essa é para Tom Cruise, né? Tom Cruise, missão impossível. Mas vai conseguir. Vai conseguir. Eu acho que eu poderia dar uma outra missão que ele vai conseguir fazer até com mais facilidade. Eu acho que ele deveria declamar um poema para nós na próxima, se ele quiser. Ah, legal. Porque o que ele fala... Aí, isso já é um bom começo, né? Isso eu acho mais fácil. Opa! Então, vamos em doses homeopáticas. Começa com poema, enquanto isso você vai treinando, subiu, até que chegar lá. Depois você aprende violão, piano e vamos embora. Uma das coisas que eu estava comentando com o Hulk na conversa que nós tivemos no cafezinho foi, assim, eu tenho uma facilidade muito boa em memorizar histórias, e depois transmiti-los de uma maneira didática, né? Porque o objetivo do conhecimento é isso, é você transmitir, é você compartilhar, porque ficar só para você não resolve muita coisa, né? E eu gosto muito de filosofia, sou apaixonado por filosofia.
E eu falei para ele que depois a gente pode se reunir e conversar a respeito de diversos autores, de diversos filósofos, né, que são da minha predileção, e que eu gostaria de compartilhar. Eu tenho certas coisas que eu falo assim, caramba, eu preciso que as pessoas saibam disso, porque é tão bonito, porque é tão interessante, é tão instigante, né? E depois a gente pode, né, em próximos encontros, né, falar sobre isso, por exemplo. O último autor que eu estive lendo, ele tem uma forma muito curiosa, vamos colocar dessa maneira, acho que vou escolher essa palavra, curiosa, de descrever Deus. Alguém aqui já ouviu falar na expressão o Deus de Spinoza? Sim, Eu já, acho, assim, belíssimo a forma como Spinoza descreve, né? sim. E acredito que tem uma certa imbricação com esse pensamento, né, que a fé Bahá'í oferece, de mostrar que nós somos um, de que não adianta nos afastarmos, que ao contrário, tens que buscar a união, porque afinal de contas, Deus está em tudo, né? Está em todos. Nós acreditamos, Luiz, isso aprendendo dos ensinamentos barrais, que Deus é incognoscível, ou seja, você não tem como ter noção de quem é Deus, porque se nós tivéssemos, nós estaríamos no mesmo nível, né? Tendo capacidade de compreendê-lo. Então, Abdu'l-Bahá fala em uma de suas palestras, filho de Bahá'u'lláh, que na verdade cada pessoa cria para si um Deus e mentaliza, enfim, esse seu próprio Deus. Então, nós, na verdade, hoje temos mais de 7 bilhões de deuses no mundo, né? Cada um com a sua própria criação, porque nós não temos como conhecer Deus na verdade. Spinoza é um deles, né? Ele criou o seu próprio Deus, né? E ele tem uma forma belíssima de descrever, e algumas coisas a gente pode concordar e outras não, né? Sobre o que ele diz, sobre o Deus que ele definiu, né? Mas, na verdade, Deus é inatingível, incognoscível. A gente conhece os atributos de Deus através das suas manifestações. Cada vez que alguém no meio da humanidade, né, se levanta e diz eu sou um manifestante de Deus, é através da vida, dos ensinamentos, dos exemplos dessa pessoa é que a gente vai conhecendo os atributos, as qualidades de Deus, porque Deus é inatingível, não temos como colocar um oceano dentro de um copo, né? Pois não, Luiz? É, uma coisa que eu estive pensando ultimamente foi numa frase, né, do próprio Cristo, onde ele fala que as pessoas são como árvores, né? E é pelos seus frutos que você conhece uma pessoa. Se uma árvore ela dá frutos belos, saborosos, é porque é uma boa árvore. Mas aquela árvore que produz frutos indesejáveis, as pessoas arrancam, cortam, jogam fora e planta outra no lugar, né? Então, isso é uma passagem que simboliza o seguinte, na minha interpretação: se você se diz detentor de um certo conhecimento, seguidor de uma certa fé, é importante que aquilo que você diz, né, seja perceptível em ações, em conduta, no seu dia a dia, na sua forma de falar. Isso diz muito sobre quem é você e sobre o que está por trás, ou seja, a sua fé, aquilo que você defende, que você expressa, né? Porque o próprio Cristo também falou, né, que é da boca, é da abundância do coração que a boca fala. Então, a pessoa que não fala coisas belas é porque não tem coisas belas aqui dentro. Se ela só fala de coisas negativas, é porque, infelizmente, ela está povoada por sentimentos negativos, né? Então, eu me lembro que eu estou até agora dizendo por que eu aceitei o convite do Hulk, foi por esse motivo, porque eu não conhecia a fé Bahá'í,
não conheci nenhum membro dela, e a primeira pessoa que eu conheci foi o Hulk. E ele me cativou pela sua educação, pela sua gentileza, pelos seus gestos de bondade. E eu fui percebendo, poxa, se todos os Bahá'í forem como o Hulk, é ali que eu quero estar. E belo coração que você tem, porque tuas palavras são belas, são doces. Realmente, o que você falou é muito verdadeiro. E vejo isso em você, nos teus olhos, no teu jeito de falar. Que belo coração, olha. Uma alma maravilhosa. E o Hulk, a gente nem tem como descrever tantas qualidades que ele tem, né? Nós amamos o Hulk de paixão, porque ele sempre tem uma contribuição maravilhosa para dar, uma voz doce, um olhar carinhoso. Realmente tem um amor enorme por ele. Por todos os amigos, né? Todos aqui. A Ângela está sempre presente, Bia, a Valéria. Infelizmente, nós não estamos vendo o Léo, mas o Léo também é uma face radiante, maravilhosa. É muito bom, muito bom. Bia, eu acho que agora você canta uma canção para a gente, acho que quase a nossa saideira. Depois eu canto o regresso que o Hulk pediu. Tá. Antes de cantar, eu tinha separado para hoje, ainda lembra, um tema, um pedacinho, algumas palavras sobre a unidade, né? Então, eu vou ler esse pedacinho para vocês, depois eu canto uma canção. Desde os dias de Adão, os manifestantes divinos têm se esforçado em unir a humanidade, para que todas fossem como uma só alma. A função e o propósito de um pastor é juntar e não dispersar seu rebanho. Os profetas de Deus têm sido os pastores da humanidade. Eles estabeleceram um laço de amor e fraternidade no seio da humanidade. Fizeram de povos dispersos uma só nação e de tribos errantes um grande reino. Eles estabeleceram as bases da unicidade de Deus e convocaram todos à paz universal. Alguém quer falar alguma coisinha sobre a unidade e a paz? Eu ia voluntariar o Hulk, mas já ele levantou a mão. Fala, Hulk. Pois é. Não, em primeiro lugar, eu queria dizer que as palavras assim carinhosas que vocês disseram sobre mim, eu agradeço do fundo do coração. E isso são os olhos maravilhosos que você tem. Eu sou um ser humano cheio de defeitos, né, e que luta no dia a dia, assim, para tentar aperfeiçoar, e também tenho as minhas pisadas na casca de banana, surfadas na maionese, né, e pisadas na bola, né? Então, gente, eu sou essa pessoa aí, mas eu agradeço do fundo do coração. Eu tenho a obrigação de transmitir alguma coisa assim que possa cativar, porque as bênçãos que eu recebi foram muito grandes. E não foi só eu, foi minha família também, né? Meus pais foram abençoados, muito abençoados, desde o momento que eu comecei a orar, antes de ser Bahá'í, comecei a fazer as orações Bahá'ís em casa, e as forças divinas iluminaram toda a minha família. Então eu tenho muito que agradecer a Deus. Tudo que eu fizer não representa nada em relação à infinita bondade que eu recebi, né? Então eu queria dizer isso. E sobre a unidade, em João 10,16, né, no Evangelho de João, João comenta as belíssimas palavras de Jesus que terminam o versículo dizendo: haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, há 2022 anos, a humanidade
foi abençoado com essas palavras de Jesus. Né? Não havia naquela época de Jesus a mínima condição da humanidade se unir, mas como a Bia muito bem lembrou, cada profeta que vem traz um novo impulso espiritual para a humanidade e um novo ciclo de unidade é estabelecido. E a cada um que chega, esse ciclo de unidade é cada vez maior. E chega Bahá'u'lláh e diz: chegou o momento de cumprir todas as profecias. E ele diz textualmente: as promessas que foram feitas nas Escrituras, elas foram todas cumpridas. Né? A última que falta, mas que está caminhando a passos largos, é a união de toda a humanidade. Né? Nós nos reconhecemos como frutos da mesma árvore, diz as Escrituras Bahais, folhas do mesmo ramo, né? Ou seja, sermos um rebanho. E um pastor é reconhecer que todos os mensageiros de Deus vieram ensinando a mesma religião eterna de Deus, a mesma. Então, o que Bahá'u'lláh fala, ele valida o que Muhammad falou, o que Jesus falou, o que Buda falou, o que Zoroastro falou, o que Moisés e Abraão falaram, o que Krishna falou, né, o que todos os profetas do passado falaram. Então agora é a hora da gente realmente se dar as mãos, e mesmo que seja difícil, mesmo que a gente esteja vivendo em situações de guerra e rumores de guerra, a gente tem que acreditar nas palavras sagradas. As palavras sagradas são a nossa arca da salvação, para a gente poder singrar esses mares agitados, tempestuosos pelos quais a humanidade passa. A tábua da salvação, a arca da salvação são as palavras sagradas. Obrigado, gente. Desculpe se eu falei muito. Obrigado, Hulk. Eu acho que o Léo queria dar uma palavra. Não sei se ele está conseguindo falar. Você me escuta, Max? Você me escuta? Sim. Ai, que bom. Eu vou... Primeiro, quero pedir desculpas aos amigos que eu não estou falando direito, então fiz uma pequena cirurgia. Mas eu não podia deixar de falar um pouco para vocês, em gratidão a Deus, por escutar tantas pessoas bonitas falando. E eu fiquei muito contente em escutar a poesia e as palavras do Luiz Carlos também, falando sobre a mitologia. E a cada canção, Max, que você e Bia cantavam, e as palavras do querido Hulk, enfim, eu aplaudia aqui achando que vocês estavam me vendo, mas vocês não me viam, que a câmera estava desligada. Aí você deu a dica, eu falei: opa, eu tenho que ligar essa câmera para aplaudir. E aí, eu estou aqui muito feliz, obrigado por Deus, agradeço a Deus por me conceder a graça de escutar vocês cantando, vocês falando. É como se fosse uma chuva de graça aos ouvidos da gente. Para eu que não enxergo, o Luiz Carlos talvez não saiba, mas eu, Luiz Carlos, não enxergo quase nada. Mas eu sinto de você, das poetisas que aparecem de vez em quando, as meninas aqui falando, é um negócio maravilhoso. E então, eu quero dizer que é uma honra escutar você falar a respeito da mitologia. E o que você falou a respeito dos Bahais é uma responsabilidade muito grande para nós que somos, dizemos assim: eu sou Bahai. Porque ser Bahai é servir a humanidade, é gostar dos outros, querer o bem dos outros, não só querer fazer. A gente sabe que no mundo tem muita gente boa fazendo. Então, peço desculpas se minha voz não estava saindo bem, mas se Deus quiser, logo, logo vai ficar bom. Eu quero tocar uma canção bem linda para vocês. Beijo. Bia, obrigado. Obrigado, Léo. Que Obrigado, emoção. Léo, querido. É um querido. O Léo
Amamos Léo de paixão. E, Luiz, você tem que vir um dia. Aliás, agora você tem que vir em todas as reuniões, né? Mas o Léo toca e canta maravilhosamente. Você vai ficar encantado quando ouvir o Léo cantar. Ele tem uma voz incrível. Bia? Ok, então eu vou fechar com uma palavra oculta, número 24 do árabe. As palavras ocultas foram reveladas por Bahá'u'lláh. Então, vamos lá. Ó filho do homem, não transponha teus limites, nem demandes o que não te convém. Prostra-te perante a face do teu Deus. Ó Senhor, de grandeza e poder. Ó filho do homem, não transponha teus limites, nem demandes o que não te convém. Prostra-te perante a face do teu Deus. Ó Senhor, de grandeza e poder. Ó Senhor, de grandeza e poder. Maravilha, Bia. Bom, nós já avançamos bastante do nosso horário. Então, a pedido do Hulk, eu vou emendar então a canção que ele me pediu, Regresso, para a gente encerrar a nossa noite hoje. Eu corri no vento todo aquele tempo, penso, fácil de deixar. Eu corri à toa, a saudade voa, voa pra qualquer lugar. Então eu descobri que para ser feliz eu tenho que ficar mais um pouquinho e então partir para voltar. Então eu descobri que para ser feliz eu tenho que amar mais um pouquinho e ter em mim razões para voltar. Foi tão bom ter vindo, um momento lindo e eu te
estrada em frente vai levando a gente, leva pra qualquer lugar. Então eu descobri que para ser feliz eu tenho que soltar a minha voz, ir por aí sem medo de errar. Então eu descobri que para ser feliz eu tenho que abrir meu coração e ter em mim a força para amar. Então eu descobri que para ser feliz eu tenho que abrir meu coração e ter em mim o amor de Bahá'u'lláh. Gente, é muita emoção numa noite só. Muita coisa Muito linda. bem. Pronto, Huck, atendido o teu pedido. Maravilhoso. Queridos, nós temos que encerrar então, né? A nossa live era para. Quando nós começamos, era para ter 1 hora de duração. Agora nós não conseguimos fazer em menos de 1 hora e meia. Logo, logo nós vamos chegar a 2 horas de bate-papo. E é muito gostoso. Realmente não dá vontade de a gente parar, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos, principalmente do Luiz Carlos. Foi realmente, novamente dizendo, Luiz Melodia, né, numa canção, é um auxílio luxuoso. Muito, muito bom, muito bem-vindo. Foi um enorme prazer te conhecer. E repito que você é uma alma linda. Tem isso aparece na tua voz, nos teus gestos, no teu olhar. Então, amigos, microfones abertos para as despedidas. Max, hoje foi especial. Nossa, apesar de não termos o Léo cantando com a gente, mas hoje foi bem especial. Cada dia é um dia especial. Não tem um dia que repete ao outro. Tá? Que bom, obrigado, querida Ângela. A Ângela é uma poetisa, Luiz. Ela faz poemas maravilhosos. Na próxima, você tem que vir para ouvir. Na próxima, ela fica encarregada de nos recitar uma poesia, então. E também saiba que o Huck também toca um violão, também canta, também está convocado para numa próxima apresentar alguma coisa aí para a gente. Eu gostaria Valéria de... quer falar? Sim, Luiz. Eu gostaria de agradecer o convite do Huck. Quando ele me mandou o convite pelo WhatsApp, não sabia o que esperar, porque ele não me disse previamente em que consistiria o encontro, né? Mas eu falei, eu vou prestigiar, não foi, Huck? Porque eu acredito que algo de bom vai ser dito. Não tem como, qualquer temática ali, eu não ouvir algo agradável, não é verdade? E foi com essa expectativa que eu compareci. E confesso a vocês que fiquei muito contente, muito feliz, porque o sentimento, né, além da questão intelectual toda, é bom a gente fazer também uma análise dos nossos sentimentos, né? Como a gente se sentiu nesse encontro, nesse momento, né? E enquanto que o mundo, ele é VUCA, o mundo é bunny, o mundo, ele é corrido demais, e você não tem tempo para dedicar a uma poesia, a uma bela canção, as músicas que tocam nas rádios ou que tocam na mídia, são músicas frenéticas que tentam colocar o seu espírito, que já está angustiado,
no ritmo angustiante do mundo. E eu achei interessante que as músicas que foram tocadas aqui, elas, ao contrário, elas são serenas e abrandam, né? Elas te deixam com paz, né? Então, foi um momento de quebra. A minha vida, ela é bem corrida, sabe? Eu tenho muitos projetos, muitas atividades, e eu falei, não, eu vou aceitar nessa noitinha essa oportunidade de ver algo diferente, né? Me abrir para o novo e conhecer algo que possa ser agradável. Eu sabia que agradável seria, isso eu não tinha a menor dúvida. Só que eu fiquei muito surpreso de encontrar pessoas que estão unidas em propósito, em mente, né? Em uma só alma, num só coração, com esse desejo que é necessário é necessário que as pessoas hoje se unam cada vez mais, né? Mesmo com visões de mundo diferentes, que elas possam encontrar uma pontinha para se agarrar ali, e essa pontinha se chama esperança, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar como mensagem, agradecer ao Hulk e agradecer a todos vocês. Foi um privilégio, uma honra conhecer todos vocês hoje. Obrigado. A honra e o prazer é nosso de ter você com a gente. Quem gostaria de falar? Valéria? Né, agradecer também, foi muito lindo, a noite maravilhosa, cheia de palavras bonitas, canções bonitas, meu Deus. Foi para renovar, para encher mesmo o espírito, né? Como ele falou, a gente passa um dia corrido, eu cheguei, fui fazer tanta coisa, até tinha me esquecido. Quando eu lembrei, falei, não, já começou. Aí eu pensei, vou entrar atrasado, mas maravilhoso, valeu todo o tempo que eu estive aqui, só coisas lindas, e isso enche o espírito. Isso é maravilhoso. Que bom. Um beijo para todos, amei, viu? Então, conseguimos atingir o nosso objetivo, que é justamente esse. A alma da canção tem esse propósito de elevar a alma, nossa alma. acalmar a alma, trazer alegria. Às vezes a gente ri um monte aqui, conta umas histórias, umas piadas, também faz parte. Queria dar boa noite a todos. Foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. E que Deus nos ajude a todos nós, né, a realizarmos nossos sonhos e acalmarmos a nossa alma e aumentar a confiança nele. Um beijo a todos. Tchau. Boa noite, queridos. Obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau. Nos vemos Até na a próxima. próxima quarta, então, hein? Não percam. Deus quiser. Beijos, queridos. Espero que vocês gostem da música da Lúcia Helena. Eu deixei o Certo. link, eu mandei para vocês aí. Vamos ouvir. Salvem, porque é muito bela. É uma das músicas assim, que eu tenho como certeza que eu posso indicar sem contraindicações. Que legal. Vamos guardar. Então, pessoal, até quarta-feira que vem, então, né? Nos vemos lá. Um grande beijo a todos. Um bom final de semana para todos. Muita saúde, muita alegria, muita paz. Até lá, então. Tchau, queridos. Bye, bye. Tchau. Até a próxima quarta.